Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, onde nós iremos ler do versículo de número 4 até o versículo de número 9. Primeiro aos Coríntios 1, do 4 até o 9. Diz assim a palavra de Deus: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Podeis assentar. Como é sabido, irmãos, a igreja de Corinto era uma igreja repleta de dons. Paulo os repreende pela desordem, os repreende pela falta de amor expresso, mas Paulo não nega a veracidade dos dons espirituais naquela igreja, não desestimula a busca, antes pelo contrário, continua incentivando, mas ele enxerga naquela igreja que as divisões que já estavam batendo até na ceia do Senhor, porque uns tomavam a ceia como se fosse de seu grupo, excluindo os demais. Paulo percebia que aquilo ali estava anulando a obra do Espírito, embora os dons pudessem estar se manifestando, porque os dons de Deus são irrevogáveis. A maneira como estava acontecendo não produzia aquilo que era o propósito dos dons, a edificação da igreja. Paulo disse: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse amor, era como um metal que soa, ou um sino que tine, ou seja, não passaria de um barulho, não produziria nada de proveito. Paulo diz: ainda que eu tivesse toda a ciência, ainda que eu tivesse o dom de profetizar, se eu não tivesse amor, seria inútil. Ou seja, o dom espiritual exercido sem amor não produzia a edificação esperada. O que ia profetizar, encorajar, consolar, o fazia com ar de superioridade, disputava ocupação do tempo, do culto, com outros que também estavam recebendo de Deus. As línguas devocionais sem interpretação estavam ocupando o púlpito e tirando o tempo da exposição da palavra. Um falava concomitantemente com o outro, cada um queria exibir o que tinha, e a edificação não estava acontecendo. E Paulo vai escrever esta carta, entre outras coisas, para colocar aquela igreja nos trilhos do amor, que não é meramente um sentimento, é a natureza de Deus. Deus é amor, é o fruto do Espírito, é o que cumpre a lei, é o vínculo da perfeição, é o móvel da santidade, da santificação em todos os seus aspectos.
no relacionamento com Deus, com o próximo e com nós mesmos, através da temperança e do domínio próprio. Mas Paulo, logo no começo da carta, ele não desmerece aquela igreja. Inclusive, no verso de número 2, diz que aquela igreja é composta por aqueles que foram santificados em Cristo. Note, aquela igreja não estava vivendo esta santificação em Cristo de maneira correta. Mas Paulo não começa pela advertência. Paulo começa reconhecendo os privilégios, reconhecendo a obra de Deus, para pedir que eles correspondam à graça de Deus com o comportamento adequado. No versículo de número 4, ele diz: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. O termo graça é muito conhecido por nós no sentido da salvação. Pela graça sois salvos, diz lá em Efésios, por meio da fé. Não somos salvos por obras, mas pelo favor imerecido de Deus. Mas graça é a raiz do termo que foi traduzido por dom espiritual. Os dons são carismas, são graças. Portanto, aqui Paulo está falando de graça no sentido mais amplo possível. A graça foi dada àquela igreja, não só a graça para a salvação, mas os dons da graça, a graça que concede aos homens dons imerecidos, aqueles que já são crentes. Por isso ele prossegue no versículo 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, ou seja, vocês têm uma abundância em Cristo, uma abundância nele, em toda palavra e em todo conhecimento, o que remete mais uma vez a dons. Nós temos, por exemplo, os dons de palavra, palavra da sabedoria e palavra do conhecimento, a expressão que aparece aqui, em toda palavra e conhecimento. Paulo está reconhecendo que aquela igreja tinha muitos dons, muitos carismas, e destaca aqueles que Paulo considera que são os que devem ser primeiramente mencionados. Lá na relação de Coríntios 12, são os primeiramente mencionados: palavra da sabedoria, palavra do conhecimento. E ele continua dizendo no verso 6, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. É também uma alusão aos dons, não aos dons que eles possuíam, mas aos dons que aqueles que anunciaram o evangelho a eles possuíam, pelos quais a palavra a eles pregada foi confirmada. Essa expressão, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, o confirmado entre vós, o testemunho de Cristo, refere-se aos sinais e prodígios que acompanham a pregação da palavra. Por isso, para esta mesma igreja, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, no versículo de número 21, o apóstolo Paulo diz: mas o que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. Note, Paulo diz: quem confirma o nosso ministério diante de vocês, quem nos ungiu, é através dessa unção que o testemunho é confirmado. Ele diz: quem confirma o nosso testemunho foi aquele que também nos ungiu para isso, Deus. Então, retornando lá para a primeira carta aos Coríntios, nós vemos aqui como Paulo está reconhecendo os privilégios daquela igreja, não só em receber dons, mas em a palavra lhes ter sido pregada com confirmação proveniente de dons.
Depois de Paulo falar da abundância, da riqueza de dons neles, na maneira como o evangelho foi confirmado entre eles, Paulo diz que estes dons permanecerão até a vinda de Jesus. Verso de número 7: de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. É, portanto, irmãos, incabível, inaceitável qualquer doutrina que imagine que os dons tenham findado à época dos apóstolos, depois da morte do último apóstolo, depois da formação do cânon do Novo Testamento, ou depois da destruição de Jerusalém no ano 70. Não, os dons permanecerão até a vinda de Jesus, de maneira que nenhum dom vos falta, enquanto aguardam vocês a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Interessante que Paulo vai então relacionar os dons que permanecem até o arrebatamento com a perseverança dos santos. Aí ele diz no verso 8: o qual vos confirmará também até o fim. Ou seja, assim como os dons durarão até o fim, vocês serão confirmados, guardados como crentes até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, no arrebatamento. Paulo está então, em outras palavras, dizendo: assim como o verdadeiro crente persevera, é guardado, é preservado, para no soar da trombeta está sendo arrebatado vivo ou ressuscitado, assim como ele é confirmado para aquele dia, assim também até aquele dia nenhum dom vos falta. É interessante que é o mesmo tipo de argumento para a ceia do Senhor. Nesta primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a Bíblia diz o seguinte, no versículo número 26: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até quando nós estaremos celebrando a ceia do Senhor? Até que Jesus venha. Nós seremos confirmados até o fim para sermos apresentados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum dom faltará à igreja enquanto ela aguarda o arrebatamento. E tem uma lógica disso. Os dons são para a edificação da igreja. Edificar é uma construção, a igreja não está concluída, não chegou à perfeição, portanto os dons ainda estão presentes. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 13, a Bíblia diz assim no versículo 8: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Dom de profecia. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, a palavra da ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, os dons durarão até que nós tenhamos chegado à perfeição, até que venha o estado perfeito. Os dons espirituais estão aqui, e quando será o momento que chegará à perfeição? Quando Jesus aparecer nas nuvens para arrebatar a sua igreja, quando o virmos e formos tal como ele é. Por isso o texto segue dizendo aí: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino. Falava línguas, sentia profecia, pensava ciência. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Mas nós ainda não somos da estatura do varão perfeito, como diz lá em Efésios. Ainda estamos em crescimento. O verso 12 diz: porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. É quando nós virmos a imagem de Jesus plena em nós, virmos a Jesus face a face e nos tornarmos tal como ele é, que os dons então cessarão. A expressão aqui do espelho é muito
semelhante ao que está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, que diz que nós, contemplando a glória do Senhor, como que por um espelho, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem. Nós estamos vendo Jesus sendo formado em nós nesse espelho. Só veremos Jesus face a face, ou seja, Jesus inteiramente manifesto em nossas vidas de forma perfeita por ocasião da sua vinda. E diz aí o texto: mas então veremos face a face, agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Eu não conheço plenamente como eu sou conhecido por Cristo ainda. Isso vai acontecer na vinda de Jesus. O verso 13 vai na mesma linha: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Quando Jesus vier, a esperança termina, porque eu estava esperando por ele, ele chegou. A fé termina, porque a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu o estarei vendo. Mas o amor prosseguirá. Assim como o amor prossegue para além das virtudes teologais, da fé e da esperança que nos são necessárias agora, assim o amor também continuará para além dos dons que nos são necessários agora, até a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claríssimo, irmãos, portanto, que os dons permanecem na igreja, mas esta igreja, cheia de dons, estava precisando colocar-se na posição certa, para que houvesse edificação. A mera posse dos dons não resulta em automática edificação. Eu creio que quando a maior parte desses irmãos foram salvos, quando receberam esses irmãos o batismo no Espírito Santo, eles não estavam nesse estado, estavam ainda bem orientados, mas depois, em algum momento, eles se desgarraram, os dons permaneceram, a edificação não. Um avivamento que tinha começado, embora dons ainda estivessem presentes, estava cessando. A grande questão é o que fazermos para uma obra que o Espírito Santo está fazendo ser conservada, ser mantida entre nós. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo de número 4, o seguinte: aos Efésios 4, versículo de número 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, meramente, é Deus. Ele pode ser entristecido pelo nosso comportamento, e ele não vai sair de nós se somos verdadeiros crentes, mas ele vai se recolher intimamente. Nós sentiremos a ausência da sua interação pessoal conosco, nós perderemos da alegria e da paz que acompanha uma vida ligada com o Espírito de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz na outra passagem: seja a paz o árbitro em vossos corações. Quando entristecemos o Espírito, perdemos a paz que o Espírito dá. E se você observar, verá que Paulo associa principalmente o entristecer do Espírito com a má regência das nossas conversações. O que é que diz o versículo anterior ao 30, que diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus? Diz assim o 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhum palavrão, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Se nós quisermos, irmãos, ver a obra de Deus em contínuos, nós não podemos entristecer o Espírito Santo, e nós temos que ter conversações sãs. Não deve sair da nossa boca o vil, o fútil. Nós devemos deixar sair da nossa boca aquilo que edifica o irmão, aquilo que comunica graça aos que nos ouvem.
Se você olhar depois do verso 30, que diz: não entristeçais o Espírito de Deus, verá que continua ainda a Bíblia a tratar da nossa comunicação. Versículo 31, toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Ou seja, que não haja amargura de espírito, ira, cólera contra o nosso irmão, que não disputemos com gritarias, que não venhamos a murmurar nas tribulações, dizendo coisas blasfemas, que toda malícia, conversa maliciosa, sejam tiradas de entre nós. E o verso 32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Há, portanto, aqui uma clara evidência, irmãos, de que as nossas conversações podem entristecer o Espírito Santo de Deus, se forem mal conduzidas. Lá em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, a Bíblia diz assim, a partir do 19 ao 24, o 19 diz: não extingais o Espírito, ou não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. O apóstolo tem uma preocupação de que as pessoas não evitem a manifestação do Espírito Santo. Ele diz: não extingais, não apaguem o Espírito Santo. Na carta aos Coríntios, Paulo diz: não proibais o falar em línguas, e buscai com zelo o profetizar. Paulo estimula, irmãos, a que nós desejemos os dons. Lá, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, apesar de todos os problemas da igreja de Corinto, Paulo diz assim, 1 Coríntios 14, 12: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles. Ele só observa o final, para a edificação da igreja. Vocês estão tão desejosos? Ótimo, sejam abundantes neles, mas vejam o propósito deles, que é a edificação da igreja. Em nenhum momento Paulo desestimula a busca. Foi Paulo quem chegou em Éfeso dizendo: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes. Então nós devemos não apagar o Espírito, devemos sim esperar a manifestação poderosa do Espírito Santo. Tem uma passagem em Provérbios que diz o seguinte, vou tentar encontrar aqui, Provérbios capítulo de número 14, versículo de número 4, é interessante essa passagem, é uma lição de sabedoria que é importante. Provérbios 14, 4, não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheita. O que é que o sábio Salomão está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte: se não tiver boi, fica tudo bem limpinho, mas não colhe nada. Fica tudo bem ajeitado, mas não colhe nada. Se os bois estiverem trabalhando, vai ter sujeira, vai ter movimento, vai ter uma balbúrdia, mas vai ter colheita. Tem gente que às vezes evita os dons porque quer tudo bem limpinho, quer o celeiro bem limpinho, não tem desordem. O temor de que haja desordem faz com que ele não queira nada. Mas, meus irmãos, é melhor os bois trabalhando e a gente tentando segurar os bois e ter colheita.
do que tudo bem limpinho e sem colher nada. A igreja do Senhor é viva, o Espírito Santo está conosco, ele é como fogo. A diferença entre um mercado e um cemitério é bem conhecida. A igreja não é um cemitério, a igreja é para ser um movimento e um barulho como um mercado, porque Deus está no meio dela. Não apagueis o Espírito Santo. Não deixe de orar, não deixe de crer, não deixe de esperar, não deixe de se atrever em fé. Busque, clame, se encha, ouse, não apague o Espírito Santo do Deus vivo. Não apagueis o Espírito. O texto diz: não desprezem as profecias. Não desprezem as profecias. Deus fala. Ouça o que o Senhor está falando. Não despreze as palavras que Deus está dando, inspiradas de encorajamento. Mas ao mesmo tempo Paulo diz: examinem tudo e retende o bem. Ou seja, não despreze, mas também não seja absolutamente crédulo. Examine, prove e retenha o bem. É interessante o próximo versículo da sequência. Ele diz: abstende-vos de toda aparência do mal. Eu tenho uma ligeira impressão, irmãos, que problemas do nosso tempo existiam também naquele tempo. Algumas igrejas pentecostais têm uma coisa estranha. Eu acredito que talvez algum macumbeiro tenha se convertido e depois realmente ele recebeu aí a presença de Deus, crente já, mas acostumado pelo hábito a fazer certos movimentos corporais que fazia lá, ele traz para a igreja. Aí tem aquele que quando se alegra fica cruzando as mãos, abanando, fazendo movimentos, irmãos, esquisitos. Pessoas que ficam com a cabeça baixa, fazendo coisas assim que não ajudam. Paulo diz: abstende-vos de toda aparência do mal. Isso está em sintonia com a primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 12, que diz o seguinte, veja só, versículos 1 e 2: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. O que ele quer dizer com ídolos mudos, conforme é guiado? No meio de uma explicação sobre dons espirituais, é porque Paulo está dizendo: olha, quando vocês eram idólatras, quando vocês eram pagãos, sacrificavam aos demônios, os espíritos baixavam, e tinha gente que ficava fora de si, ele se movimentava conforme era guiado, tomado, como se não tivesse controle. E o apóstolo Paulo vai dizer que o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Paulo vai estimular a ordem no culto, mas lembra a eles: eu não quero que vocês sejam ignorantes, vocês precisam ter o conhecimento bíblico, vocês não podem repetir nas manifestações de Deus as expressões que vocês tinham lá no paganismo, que sugeriam que vocês estavam tomados, fora de si, sem controle. E lá na carta aos Tessalonicenses ele diz: não desprezem as profecias, examinem de tudo, retenham o que é bom, abstende-vos de toda aparência do mal. E finalmente Paulo diz: e que o Deus de paz vos santifique em tudo. Veja a relação entre santidade e paz. E o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor. Essa é a hierarquia da nossa estrutura na vontade de Deus. Primeiro o Espírito, onde o Espírito Santo habita, dominando nossa alma, nossa vida intelectual, emocional e volitiva, a nossa vontade, e a nossa mente, nossa vontade regendo o corpo. Nós não podemos estar às invertidas, com os instintos que são do corpo, arrastando a alma e sufocando o espírito. Não podemos intelectualizar
tudo e centralizar a nossa vida na alma, como se confiássemos em nosso próprio entendimento. Devemos ouvir o Espírito que fala de nosso espírito, e assim ter uma alma santificada que pensa de maneira espiritual e rege o corpo, e assim nós teremos a paz que caracteriza a ordem do nosso ser, como Deus o criou para ser. Note, em ambos os textos há uma preocupação de que a obra do Espírito não seja impedida, não entristeça o Espírito, não apaguem o Espírito Santo. Essa é a preocupação do apóstolo Paulo. Hoje em dia, irmãos, nós vemos algumas coisas assim esquisitas em igrejas pentecostais, onde parece que o Espírito de Deus não está mais ali. Pregações viraram palestras. Os pastores se vestem a paisano e de tênis em igrejas cuja arquitetura parece mais um auditório, e são palestrantes. Seguem o modelo dos palestrantes. Não são profetas, são palestrantes. A oração tem sido substituída por cursos, e o louvor tem sido substituído por show. Nós precisamos da verdadeira adoração onde Deus habita. Nós precisamos aprender do Senhor de joelhos, e nós precisamos de arautos cheios do Espírito, que façam balançar os púlpitos e os bancos com a poderosa pregação da palavra de Deus. Tenhamos cuidado para preservar a obra do Espírito. A igreja de Éfeso é um exemplo de igreja onde a obra do Espírito não foi devidamente conservada. Lá em Atos 19 nós conhecemos o texto. Paulo chega em Éfeso, vê 12 crentes, ele vê que aquela comunidade não crescia, alguma coisa estava errada ali, não havia resultado, não havia fruto, e Paulo pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Paulo vai descobrir que aqueles discípulos não somente não tinham sido batizados no Espírito Santo, como nem compreendiam plenamente a doutrina do batismo nas águas. Paulo os instrui sobre o batismo nas águas, batiza adequadamente, e Paulo impunha as mãos sobre eles, e vem sobre eles o Espírito Santo, e começam a falar em línguas e profetizar. O mover de Deus começa ali em Éfeso. Nós vemos, irmãos, que logo em seguida, mais adiante, é relatado que os feiticeiros começaram a se converter e traziam seus livros de artes mágicas para a praça pública, onde esses livros eram queimados e eles confessavam os seus pecados. Note, os feiticeiros, os homens que tinham poderes demoníacos, mas aqueles homens agora convertidos, confessando os seus pecados, tocando fogo nos seus livros de artes mágicas, num verdadeiro avivamento em Éfeso. Paulo estimula que se mantenha. Na carta aos Efésios, Paulo diz: não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Paulo está estimulando que aquela igreja se mantenha cheia. Mas quando chegamos no Apocalipse, notamos uma curiosidade. Aquela igreja não perdeu nada em ortodoxia, ela continuou reta na doutrina, mas ela perdeu o calor e o fogo. Veja o que está escrito lá no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2. Veja como essa igreja é ortodoxa, porém faltou a ela o amor que teve antes. Apocalipse 2, a partir do 1, diz: escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. Era uma igreja que disciplinava, era uma igreja que labutava, trabalhava, era perseverante. Puseste a prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Ela detectava os hereges.
e sofrestes, e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. A doutrina não foi abandonada, a igreja continuava ortodoxa, e Jesus é tão bom que Jesus primeiro parabeniza por isso, como Paulo fez com a igreja de Corinto. Começa pelo que é bom, pelo que é positivo. Vocês são perseverantes, vocês não se cansam, vocês não suportam os maus, vocês põem à prova os falsos apóstolos e os acham mentirosos. Vocês, entretanto, deixaram o primeiro amor, deixaram o primeiro fervor. No versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Essa é a solução. Qual é a solução errada, irmãos? Quando a chama começa a perder a sua força, qual é a escolha errada? É fazer de conta que ela ainda está. O melhor é reconhecer o pecado, é reconhecer que não somos como éramos, que não somos como deveríamos ser, e buscarmos os pés do Senhor, e não mantermos só a aparência. É um dos problemas. Eu me lembro de igrejas, Assembleias de Deus e outras igrejas pentecostais, não estou falando aqui de nenhuma denominação em particular, estou falando do movimento como um todo, mas eu lembro-me de lugares em que o glória a Deus e aleluia não era condicionado à profunda verdade que estava sendo pregada, era condicionado aos gritos do pregador. A pessoa já tinha criado um reflexo condicionado. Na hora que o barulho aumentava do pregador, ela começava a glorificar. Às vezes ele estava falando uma coisa maravilhosa, mas o tom de voz dele estava sereno, e aquela pessoa estava totalmente indiferente. E aí ele alteava a voz, e a pessoa glorificava. Às vezes estava conversando com o do lado e virava para glorificar. Era como se fosse um movimento mecânico. Uma coisa que um dia havia acontecido com espontaneidade, agora estava sendo mantida pela força de um hábito. Pela força de um hábito. Eu lembro-me de ter lido um escritor que disse que a liturgia católica responsiva, aquele momento em que o padre fala alguma coisa e a pessoa repete, é uma lembrança, uma reminiscência dos cultos da igreja primitiva, que a igreja romana em dado momento solenizou. As reações começaram a ser controladas, programadas liturgicamente, mas é a lembrança do tempo em que alguém gritava lá do meio da igreja: Maranata. E não era por uma liturgia, era porque a esperança da vida do Senhor Jesus ardia no seu coração. Dava um glória a Deus, dava um aleluia, mas isso vinha, irmãos, do mais íntimo do coração. Não era só uma aparência, não era só uma casca. Por isso eu lhe digo, o caminho, quando falta o primeiro amor, é correr de volta para o cenáculo. É o joelho curvo e os olhos úmidos, é dizer: Senhor, examina-me e prova. Não é, meu irmão, você está notando que o culto está frio, vamos dar uns gritos lá no culto, lá para ver se acende o pessoal. Não, é preciso acender o pessoal para sair os gritos. Os gritos não produzem o acendimento das pessoas. E nós temos exemplos na Bíblia de preocupação apenas com a aparência, sem a realidade interior. Lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, veja o que a Bíblia Sagrada diz. 2 Timóteo, desculpe-me, capítulo de número 3, versículo de número 5, diz assim: tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Se você recuar para o versículo 4, que está no final do versículo 4, é isso: mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quando as pessoas ficam amigas dos deleites, dos cuidados dessa vida, elas perdem, irmãos, elas perdem o brilho. Aqui se está imaginando
um povo terrível, não vou nem dizer que é crente, mas eu posso fazer uma analogia. Um povo que tem aparência, mas não tem nada. E o que está próximo dessa ideia aqui de aparência é que são amigos dos deleites e não amigos de Deus. Gostam dos prazeres e não de servir a Deus de verdade. Uma aparência de piedade, mas negando o poder. Lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, Paulo vai falar de Moisés, que quando subiu no monte, voltou de lá com o rosto brilhando e colocou um véu. E Paulo diz que aquela glória que estava no rosto dele era transitória. Mas o que aconteceu com Moisés? As pessoas respeitavam Moisés, o próprio Moisés colocou um véu porque as pessoas viam aquela luz no rosto dele, aquela glória, e não conseguiam nem chegar perto. Aí então Moisés colocou um véu, mas a glória era transitória. E Paulo diz que quando a glória desvaneceu, Moisés continuou com o véu. Ele continuou com o véu porque o povo passou a respeitá-lo muito quando viu aquela glória. Então, se ele tirasse o véu, o povo ia ver que não havia mais a glória. Por isso Paulo diz, nós não somos como Moisés, que tinha um véu para esconder que a glória tinha desvanecido. Às vezes, irmãos, a pessoa está mantendo só um véu, mas a glória desvaneceu para impressionar o irmão, para o irmão pensar que eu ainda estou como era antes e tal, eu não quero que ele descubra que eu estou frio, e aí você coloca um véu, você fala, mas isso não condiz com a realidade que está acontecendo na sua vida. Não esconda, não é esse o caminho é aquele que Jesus disse, lembra-te de onde caíste, volta, pratica as primeiras obras. É interessante Sansão, veja sobre Sansão em Juízes. Lá em Juízes, no capítulo de número 16, eu vou ler o 19, o 20 e o 21. Então ela, Dalila, o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela aos filisteus, vem sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu trono e disse, sairei ainda esta vez como dantes, e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, arrancaram-lhe os olhos, fizeram descer a Gaza e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e girava ele um moinho no cárcere. Sansão, meus irmãos, ele contou para Dalila o segredo da sua consagração a Deus, uma coisa que era entre ele e Deus. Ele expôs a mulher que era uma filisteia. Ele, portanto, foi profano com a consagração de sua vida a Deus. A mulher mandou cortar o cabelo dele, e ela disse, os filisteus estão entrando, e quando ele acordou, ele agiu como se pudesse fazer o que já tinha feito, como se ele fosse pegar os filisteus e derrotá-los, porque ele não percebeu que o Espírito de Deus não estava mais atuando nele. Pegaram-no, furaram seus olhos, levaram ele humilhado e preso. Nós devemos nos perguntar se nós estamos fazendo as coisas na unção do Espírito Santo. A igreja de Éfeso continuava trabalhando, incansável, perseverando, mas faltava o primeiro amor. Às vezes nós estamos mantendo a máquina, mas está faltando o óleo. Às vezes nós estamos mantendo as atividades, mas está faltando a unção. Sansão quis agir esperando os mesmos resultados, não teve, porque o Senhor não estava mais ali, operando através dele. No caso de Saul, a coisa ainda foi mais séria, porque Saul foi primeiramente, irmãos, habitado pelo Espírito de Deus, que
o capacitou de uma maneira que a Bíblia diz, ele foi feito um outro homem, era um homem capacitado para ser um rei, um governante, e de repente se tornou um homem altamente capaz, um líder militar do povo de Israel. Quando ele começou a sair dos trilhos, o Espírito Santo saiu dele e um espírito maligno se apoderou dele. Às vezes tem pessoas que já foram usadas por Deus, não vou dizer que estão possessas, se são crentes não estão possessas, mas agora estão fazendo as coisas numa obstinação colocada pelo diabo em seus corações, e não percebem isso. É preciso, portanto, irmãos, que estejamos prontos para sermos humildes. Se estiver faltando, corra para o cenáculo. Em Atos 4, aquele povo ali, muitos tinham sido cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, foram lá pedir de novo, orar de novo, colocar a vida diante de Deus de novo. Agora eu vou lhes dizer uma coisa importantíssima para nós, irmãos, é estarmos juntos. Nós vimos o que Deus fez desse retiro, nós vimos o que Deus operou quando nós estamos juntos. Quando a igreja está unida num propósito, num só coração, numa só alma. Quando nós estamos, irmãos, unidos, Deus opera poderosamente. É preciso que nós estejamos juntos uns com os outros. No dia de Pentecostes, a Bíblia diz em Atos 2:1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Em Atos 1:14, um pouco antes diz, e eles perseveravam unânimes em oração. Havia unanimidade, estavam todos no mesmo lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo, e o vento impetuoso encheu toda a casa, e todos começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito concedia que falassem. E naquele dia quase 3.000 almas se converteram, um povo unido em propósito, um povo junto, um povo que estava orando em um só coração e em uma só alma. Lá em Atos, no capítulo de número 2, a Bíblia mostra como aquela igreja primitiva vivia, irmãos. Não era unida apenas no dia de Pentecostes, eles perseveravam na união. Enquanto essa união se manteve, Deus operou poderosamente naquele momento. Atos, capítulo de número 2, nós vemos o seguinte, do verso 42 ao 47, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelas mãos dos apóstolos. Eu quero que você relacione isso, unidade com milagres. No dia de Pentecostes, todos no mesmo lugar, perseveravam unanimemente, todos foram cheios do Espírito Santo, todos falaram em línguas, os incrédulos ouviram na sua própria língua, 3.000 almas se converteram. Aqui diz, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam as suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Se você examinar lá em Atos, no capítulo de número 4, no verso 24, diz, e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus, todos juntos. O resultado está no versículo de número 31, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos juntos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia
a palavra de Deus. Com ousadia a palavra de Deus. Veja os versículos 32 e 33. E era um só coração e alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos, olha o resultado da unidade, e os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Abundante graça. Veja o que a Bíblia Sagrada diz em Atos, no capítulo de número 9, no versículo de número 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito. Note, as igrejas tinham paz, elas eram edificadas, se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. O que é que Lucas vai narrar em seguida? Que Enéas, um paralítico, se levanta, que Tabita, uma morta, ressuscita. Quando a igreja está unida, quando a igreja é um só coração e uma só alma, quando a igreja está, irmãos, em comunhão, Deus opera. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Lá em Efésios 5,18 diz: enchei-vos do Espírito. É como se eu fosse encher o meu irmão e o meu irmão me encher, porque continua assim: enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Ou seja, cantando juntos, nós enchemos uns aos outros do poder do Espírito Santo. Aleluia. Vivemos em um tempo, irmãos, que as pessoas valorizam muito o virtual, em que pessoas confundem seguidores de redes sociais com amigos, em que pessoas nas redes sociais se pervertem, pessoas educadas nas redes sociais são mal educadas. Pessoas de linguagem decente nas redes sociais têm linguagem decente, é como se ali fosse um outro mundo paralelo. Pessoas vivem uma vida dupla, inúmeros problemas, confusões acontecem por conversas de WhatsApp que nunca aconteceriam com conversa cara a cara. A igreja, nesse tempo do virtual, tem que valorizar o real, porque este livro fala de reunir-se, de estarmos juntos, de estarmos reunidos juntos. É aí onde o Espírito Santo opera, é aí onde Deus opera no nosso meio. Nós podemos ser um abrigo, irmãos, porque essas pessoas que vivem uma vida só no virtual e cada dia mais não tem mais os espaços de convivência conjunto real, essas pessoas, elas têm um vazio no coração, um vazio de amor. Não é à toa que aumenta o número de depressão, melancolia, vazio existencial no nosso tempo. A igreja pode ser o caminho, a igreja pode ser o exemplo, a igreja pode ser o lugar em que o povo tem prazer de estar junto, em que o povo tem prazer de orar junto, de orar uns pelos outros, de ouvir a mensagem na palavra, de celebrar a Deus juntos. É estando juntos que nós vamos ver a manifestação do poder de Deus. A igreja de Corinto, ela perdeu muito por não entender isto. Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, nós vemos que Paulo diz: vocês chegaram a um ponto tal que vocês tornaram a reunião, que é uma bênção, uma coisa ruim, porque se reúnem para brigar. 1 aos Coríntios 11, 17 e 18: nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. Uma igreja que nas reuniões, irmãos, tinha contenda. Sabe por quê? Porque imitava o mundo. O mundanismo aqui era sutil. Tem gente que pensa que a briga aqui era briga de família, era briga de ideias. Na verdade, irmãos, é que na ausência do apóstolo, aquela igreja que ficava localizada numa área portuária, onde muitas pessoas que gostavam de filosofia passavam, aquela igreja viu que entre os filósofos tinham as escolas, escola peripatética,
escola platônica, escola dos cínicos, escola dos seguidores de Plotino. E aquela igreja quis imitar o mundo na sua estrutura. E criaram lá vários grupos dentro da mesma igreja. Eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de não sei o quê. Não era que eles brigavam assim de briga, não. É que chegavam na ceia, comiam a sua ceia e iam embora, não esperavam pelo outro, porque essa é a ceia do grupo tal, essa é a ceia do grupo tal. Eles estavam reproduzindo no interior da igreja o modelo de uma vida acadêmica. Mas a igreja, irmãos, não é uma universidade recheada de escolas. Por isso que essa igreja nunca aceitou uma estrutura que muitas igrejas adotam, que divide a igreja em departamentos. Tem departamento de senhoras, departamento de jovens, departamento disso, departamento daquilo, um líder disso, um líder daquilo, um líder daquilo, cada departamento, cada secretaria, como se a igreja fosse uma empresa. Nós nunca aceitamos a estrutura dos ministérios, que não tem nada a ver com o ministério da Bíblia. Parece que a igreja vira um SESC. Então aqui é o ministério do teatro. Aqui, se você quiser, é o ministério do futebol. Aqui é o ministério da dança, para ocupar pessoas. A igreja, irmãos, não tem essa organização. A maneira bíblica da igreja organizar-se é por grupos familiares. A igreja primitiva tinha reunião das casas. Ali tem que ser o centro. É ali onde nós partimos o pão juntos. É ali onde um tem profecia, o outro tem salmo, o outro tem doutrina. Porque se a igreja parece com uma coisa, não é com a empresa, não é com um clube. O que a igreja se parece é com a família. Nós somos a família de Deus. Nós oramos a Deus chamando Deus de Pai. Jesus é o primogênito que não se envergonha de nos chamar de irmãos. A igreja é uma família. Essa é a estrutura da igreja. A igreja de Corinto quis adotar uma estrutura imitando o mundo e desorganizou tudo, e Paulo refutou com várias coisas. Primeiro, Paulo refutou com a doutrina do corpo. Não tem vários corpos de Cristo, não tem duas cabeças o corpo de Cristo, é um só cabeça, nós somos um só corpo. O que acontece com um interfere no outro. Paulo diz: se um chora, todos choram. Se um se entristece, todos se entristecem. Se um se alegra, todos se alegram. Paulo vai dizer: a mão não pode dizer ao pé, não preciso de ti. O olho não pode dizer à orelha, não preciso de ti. Paulo diz: cada um de nós somos individualmente membros, mas todos nós participamos de um só corpo, temos bebido de um só Espírito. Paulo vai acrescentar a doutrina do corpo de Cristo, o amor. Paulo diz: sem amor, dom espiritual não adianta. Dom espiritual não adianta. Eu tenho um caminho sobremodo excelente para mostrar para vocês, diz Paulo: segui o amor primeiro e depois buscai com zelo os dons espirituais. Nós levamos os fardos uns dos outros. Melhor é dois do que um. Quando um cai, o outro se levanta. Nós estamos aqui para nos apoiar, nós estamos aqui para interceder uns pelos outros, nós estamos aqui para lutar pela vida de cada um que está aqui. Paulo refuta com ordem. Paulo diz: quem é de um grupo quer tomar o tempo todinho do culto e não deixar para o outro. E aí um profetiza até o fim, não deixa o outro profetizar e se mete quando o outro está profetizando. Paulo diz: nosso Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de confusão. Fale os profetas 2 ou 3, os outros julguem, cada um por sua vez. E Paulo vai refutar ainda, irmãos, mostrando preferência pelo dom de profecia. Note, lá em Corinto era um exibicionismo de língua sem interpretação, um dom que é para a sua vida privada, uma manifestação que é para a sua vida privada, falar em línguas devocionais, e eles levavam para o culto uma coisa que, portanto, é egoísta. Aquele ali falava e ninguém entendia nada. Paulo diz: busquem o profetizar. Busquem o profetizar, porque quem profetiza é responsável pelo seu irmão, está encorajando ele, está consolando ele.
E Paulo diz: todos vocês podem profetizar, para todos aprenderem. Paulo diz: se todos vocês profetizarem, entrar um indouto, um incrédulo no culto de vocês, os segredos dos corações destes incrédulos serão revelados, e se prostrarão e dirão que Deus verdadeiramente está no meio de vós. É uma bênção ver um cego ver, ver um surdo ouvir e um mudo falar, mas é uma bênção ver um irmão levando uma palavra de conforto para o outro, e o outro dizer: irmão, eu estava cabisbaixo, eu estava desanimado, mas Deus falou comigo pela sua palavra, eu sinto-me agora confortado. O irmão vai enfrentar um desafio, está tremulando, chega alguém com a palavra profética, lhe dá o encorajamento, ele diz: amém, irmão, eu agora enfrento até um exército de demônios, porque o Senhor me fortaleceu através da sua palavra. Aleluia. Em Mateus 18, Jesus diz: se dois de vocês concordarem sobre qualquer coisa, meu Pai que está no céu fará. Note, nós temos que concordar, nós temos que ser um. Aí Jesus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. O que é reunir-se em nome de Jesus? Aquele pessoal lá que se diz discípulo de Watmani, se afastou há muito tempo de tudo que o Watmani ensinou, dizem que o nome de Jesus aí para se reunir é ficar falando. Eles começam a reunião dizendo: Jesus, 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 um palavreado para ver se Jesus está presente. Mas reunir-se em nome de Jesus, o nome é a pessoa dele, é reunir-se em torno dele. A reunião não é para mostrar os talentos do pregador, a eloquência do pregador, não é para mostrar a voz afinada do cantor. A reunião não é para mostrar que alguém é melhor, alguém é pior, alguém é mais forte, alguém é mais fraco. A reunião, irmãos, é para mostrar que nós estamos aqui porque amamos Jesus. Ele é o centro da reunião, é Ele que anda no meio dos candeeiros de ouro, é Ele que nós exaltamos. Aleluia. Eu louvei a Deus pelo irmão que foi curado, que deu o testemunho aqui, mas eu não fiz nenhum espetáculo em cima disso, porque, meus irmãos, é Jesus que opera, é Ele que tem que ser exaltado, é Ele que tem que ser glorificado, como o próprio irmão fez, exaltou o nome de Jesus, falou do que Jesus fez por ele, mostrou-se grato a Deus. Nós estamos aqui por Jesus. Tem gente que diz: eu fui para o culto, mas eu não gostei porque o irmão não me deu aquele lugar que estava do lado dele, porque o irmão não falou comigo, porque não me deram a oportunidade de fazer isso, me deram a oportunidade de fazer aquilo. Meu irmão, nós estamos aqui é por Jesus, nós estamos aqui é para dizer: fala, Senhor, que o teu servo ouve, fala que o teu servo ouve. Estamos aqui em torno de Jesus, quando nos reunimos em seu nome, não em nome da escola de Paulo, de Pedro, de Paulo, de Pedro, de Apolo, não em nome do ministério de dança, sei lá, de futebol, disso, daquilo, mas quando nos reunimos em nome de Jesus, Ele está no nosso meio. Jesus está no nosso meio. Por isso que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, quando diz: eu não quero que sejam ignorantes acerca dos dons. Aí ele fala: quando vocês eram gentios, era levado por toda parte, era incontrolável, mas agora é diferente. Aí Paulo diz: e ninguém diz Jesus é Senhor senão pelo Espírito Santo. Como pelo Espírito Santo ninguém diz que Jesus é anátema. Note, Paulo começa estabelecendo o senhorio de Cristo antes de falar dos dons. Os dons não são para manifestar, irmãos, qualquer coisa melhor que temos. Os dons não são para evidenciar a pessoa. Os dons são para manifestar o senhorio de Jesus. Por isso, eu não incentivo aqueles que vão profetizar e mudam a tonalidade da voz e acrescentam: assim diz o Senhor, com os olhos fechados, como se Jesus estivesse tomando. Eu prefiro aquele que diga: irmão, Jesus me deu essa palavra aqui para eu lhe dar. Jesus está me dando essa palavra aqui para eu dizer para a igreja, na serenidade. Porque o importante, irmãos, não é saber quem foi, é saber que foi Jesus que falou. Jesus que falou. Tem gente que diz: pastor, eu queria tanto ver o dom de profecia. Meu irmão, eu já vi tanta manifestação do dom de profecia conversando com o crente,
crente que me consolou, crente que me encorajou. Talvez nem ele soubesse que estava profetizando, não chamou a atenção, não teve um recorte na conversa, não teve um momento para distinguir. A conversa parou aqui, a profecia voltou para a conversa, misturou a profecia com a conversa, não sabia mais o que era conversa, o que era profecia. Mas não interessa, o que interessa é que eu ouvi o encorajamento, ouvi a consolação, e quem nos dá é Deus. É Deus. Aleluia. No Velho Testamento o culto era sacrificial, oferecimento de cordeiro e tal, prefigurativo do sacrifício de Cristo. Na época de Davi teve uma coisa que já começa a adiantar-se para o Novo Testamento, é o louvor, os cânticos. E no Velho Testamento, irmãos, aqueles irmãos tiveram um privilégio de ver uma antecipação num episódio de um culto neotestamentário, que deve ser o nosso culto hoje. Veja aí em 2 Crônicas, capítulo de número 5, eu vou ler do 12 ao 14, eu vou ler primeiro o 10, porque o 10 vai mostrar que o centro do culto é a palavra de Deus. Na arca não havia coisa alguma, senão as 2 tábuas, que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, sendo eles do Egito. Note, lá naquela arca da aliança, por sobre a qual Deus aparecia, aquela arca não continha coisa alguma, senão, diz aqui o texto, as tábuas da lei, a palavra. O centro do culto é a palavra. Mas veja aí a partir do 12, e os levitas que eram cantores, todos eles de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes. Lembraram do dia de Pentecostes? 120 irmãos estavam reunidos aqui, 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir a uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Quando diz eles não puderam se levantar para ministrar, quer dizer, não houve sacrifício naquele dia, que era o típico culto do Velho Testamento. Terminou só naquilo ali, a palavra central lá dentro da arca, eles louvando e a glória se manifestando, e o número ainda era 120, para antecipar a imagem do Pentecostes. É isso que nós precisamos, irmãos, estar unidos, louvando ao Senhor, até que a nuvem de glória desça sobre nós. Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho. Se está comparando o enchimento do Espírito com a embriaguez com vinho, irmãos, é porque culto é festa, é banquete. Mas a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, porém é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão no final. Tem o banquete e a briga no final. Mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Lá em Colossenses 3, 16, 17, fala também a mesma coisa, falar entre nós em salmos, hinos e cânticos espirituais. Mas diz assim antes: e a palavra de Cristo habite ricamente entre vós. Assim é o nosso culto, a palavra abundante, a palavra rica, a pregação da palavra, o louvor a Deus e a plenitude do Espírito Santo, e a nuvem de glória, sobre nós. Vamos estar juntos, irmãos. Tomé se atrasou uma semana para ter a alegria da ressurreição, porque não estava naquela reunião. Não se atrase nem uma semana. Jesus está operando e quer operar no nosso meio. Vamos ficar de pé.